Obrigado. Olá, graça e paz, boa noite a todos. E a bênção de Deus já está sobre nós e estava cantando o Salmo 96, que foi ministrado agora mesmo, estava me lembrando que este salmo foi o salmo que eu escolhi para exegese, quando eu fiz o curso de teologia, lá nos idos dos anos 90. Minha turma foi de 92 a 95. E em 96 eu já estava ordenado e trabalhando ali em Nova Esperança. E os outros cânticos tão lindos, né? Me fizeram também pensar num link no tema da igreja durante este ano, a igreja saudável. São canções realmente que ministram a nossa alma, né, ao nosso espírito. Mas é isso. Nós vamos fazer a leitura do texto que está não apareceu ali na abertura, mas Gênesis 2, 25. Vamos abrir as nossas Bíblias, Gênesis 2, 25 e Gênesis 3, de 1 a 19. Dois textos pertinho um do outro, Gênesis 2, 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3, logo em seguida, de 1 a 19. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sob o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém. Pai, muito obrigado por tua palavra santa, que nos alerta, que abre os nossos olhos e também o nosso entendimento e o nosso coração para compreendermos a sã doutrina. Nós agradecemos a vida da tua igreja, agradecemos a oportunidade que temos hoje aqui de ouvir um pouco mais da tua palavra para a edificação do nosso coração. Dá, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e o nosso coração e principalmente nos ajude a colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Richard Helverson, ele disse: no início, a igreja era um grupo de homens centrados no Cristo vivo. Então a igreja chegou à Grécia e tornou-se uma filosofia. Depois chegou a Roma e tornou-se uma instituição. Em seguida, a Europa e tornou-se uma cultura. E finalmente chegou à América e tornou-se um negócio. Wesley Cavalheiro, um professor que tive de um curso de tutoria, mentoria e coaching espiritual em Curitiba, em fevereiro de 2000 e... esqueci agora. O ano que nós nos formamos em psicologia, 2015. A nossa colação de grau foi em fevereiro. E no começo daquele mês, eu estava em Curitiba durante uma semana, fazendo este curso, que foi muito bom. E o Wesley Cavalheiro, então, completa que o Evangelho, chegando ao Brasil, para nossa tristeza, tornou-se um evento. Essa frase é bastante interessante. Nós vamos falar um pouco sobre sanidade integral essa noite, em busca de uma espiritualidade integrada. Vamos falar sobre sanidade e vida, com certeza inspirados no tema da igreja durante este ano, igreja saudável. Aliás, sugestão excelente do conselho, né, que deve ter orado, e saiu então esse tema bastante interessante, e com certeza vai inspirar mensagens durante o ano todo. Domingo passado, primeiro domingo do ano, nós ouvimos a pregação do Josemar Alves Pereira, né? A pregação expositiva, vivendo e pregando a palavra de Deus. Ele se propôs a trazer uma pregação expositiva. Aliás, eu quero aprender. É uma parte da pregação, da exposição da palavra de Deus que eu quero treinar ainda bastante em meu ministério. Mas antes de entrar propriamente no tema da mensagem de hoje, que é a proposta sobre falar
de sanidade integral, eu gostaria de compartilhar com a igreja algumas recordações que me vieram à mente durante esta semana. Morei em Rolândia no ano de 1985, quando o Servim foi inaugurado. O reverendo Orlando da Silva era o pastor local. Eu até gostaria de pedir para... Não precisa fazer isso, mas eu até pensei, levante a mão quem é dessa época, que eu sei que a Márcia era, né? Ok, obrigado, Marcinho também. Eu morei em Rolândia, claro, durante um ano, lá em 1985, mas eu praticamente não frequentei aqui a igreja, mas conheci, através da Neuza, conheci alguns irmãos. E aí, o pastor Orlando, naquele tempo, ele estudou com a igreja o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi tema de estudos da escola dominical e de mensagens no culto à noite. A editora ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária, lançou uma série chamada A Bíblia Fala Hoje. E um dos volumes dessa série foi escrito por John Stott, falando sobre o Sermão do Monte. O título do livro é o Sermão do Monte contra a cultura cristã. Uma mensagem baseada no Sermão do Monte. Um volume reeditado, mais tarde, esse mesmo volume foi reeditado como uma mensagem do Sermão do Monte contra a cultura cristã. Então, é um livro que se encontra hoje. Eu pedi para colocar, ele está aí, legal, que bom que está dando certo, para vocês acompanharem essa reflexão que eu quero fazer, tão importante, sobre algo que essa igreja já estudou, e durante todos esses anos tem estudado outros materiais tão interessantes. Inclusive, olha só que interessante, eu não tenho total certeza de que isso tenha acontecido, mas eu me lembro de ter ouvido, e eu não estou ficando louco. É o seguinte, o pastor Orlando, num desses domingos em que ele pregava o Sermão do Monte, ele leu os capítulos 5, 6 e 7 e mandou a igreja embora. A pregação aquela noite foi a leitura de Mateus 5, 6 e 7. E ele concluiu que esses princípios devem ser colocados em prática pela igreja. Esses ensinamentos deveriam ser vividos pela igreja. Outra lembrança agradável daqueles dias em que eu trabalhei no Servim, em 1985, foi uma primeira vez, depois eu voltei em 2006. Eu morava ali do lado da casa do senhor Osvaldo e da dona Carminha, e eles me levavam muitas vezes para participar de uma célula na casa do reverendo Américo Vieira. Foi um privilégio conhecê-lo, juntamente com a sua esposa, a dona Geralda Chaves, e nós recebíamos ali estudos primorosos da palavra de Deus. Na verdade, o reverendo Américo era jubilado, e o pastor da igreja era o reverendo Orlando. Mas, sobre o Sermão do Monte, a pergunta: que relação o conjunto dos princípios ensinados, os principais ensinamentos de Jesus, ensinado aos seus discípulos, o que eles têm a ver hoje com o tema Igreja Saudável? Esta é a pergunta que eu quero fazer e, de certa forma, acredito que durante o ano nós temos que responder. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, então, trazem princípios norteadores para a vida cristã. E o sermão fecha com uma explicação, com uma aplicação de Jesus falando dos dois fundamentos. Então, eu quero fazer a leitura, acredito que está sendo projetado também. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo muito grande a sua ruína. O final do Sermão do Monte, então, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas por sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Você deve estar se perguntando, mas nós lemos Gênesis, né? Que hora que nós vamos entrar no texto base para nossa reflexão hoje à noite? Mas eu tenho algumas coisas para compartilhar ainda com vocês. Olha que interessante. Então, a proposta para este ano, Igreja Saudável, que o Josemar também citou bastante no domingo passado, me fez lembrar de um outro livro que eu pedi para colocar na tela a imagem dele, escrito por Naamã Mendes, um pastor da Igreja Presbiteriana Independente ali de Maringá, um amigo, e ele escreveu este livro, Igreja, Lugar de Vida. Um diagnóstico honesto do que precisa melhorar na igreja para que ela cumpra sua função terapêutica na vida do homem. Muito sugestivo também. Com certeza eu precisava trazer aqui essas lembranças, essas informações na construção deste pensamento, desta reflexão sobre igreja saudável, né? Na verdade, nós vamos falar sobre sanidade integral. Vamos falar um pouco sobre sanidade integral, porque o assunto é bastante complexo e tem muita coisa para ser dita. O autor, o reverendo Naamã Mendes, ele desenvolve nesse livro a ideia de igreja, lugar de exercício da misericórdia. Tem tudo a ver com o tema que nós estamos desenvolvendo. Lugar onde a morte se transforma em vida. Igreja, lugar onde a morte se transforma em vida. Poderíamos também adicionar, onde uma igreja doente pode ser curada. Lugar da concretização do amor. Lugar de dúvidas e crise. E ele também tem um capítulo dedicado à igreja de Jerusalém, lugar de saúde e vida. Eu gosto de pensar em igreja como comunidade. Todos vivendo em comum, como lá em Atos 2. Uma comunidade cristã como um agente, a comunidade como um agente de socialização. Então, qual é a influência da igreja no meio da sociedade? A igreja como um agente de socialização. Uma comunidade social, uma comunidade terapêutica. A igreja é uma comunidade terapêutica, deve ser comunidade litúrgica, comunidade diaconal, comunidade educacional. Nós somos isso. Como igreja, este é o nosso papel. Pelo menos devemos, em Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, com a orientação da palavra, com certeza, este é o chamado da igreja no mundo. Este livro, aliás, eu até coloquei assim, tem livro novo na praça.
Não sei como é que vai aparecer ali. Não, já é o próximo slide. Mas tem um livro novo na praça que foi publicado agora em dezembro de 2023 pelo Ronaldo Lidório. Igreja Viva. Não sei se alguém já viu, se alguém já teve a oportunidade de comprar. Buscando em Cristo o fortalecimento espiritual. Ronaldo Lidório, então, pela editora Kingdom Words, publicou esse livro. Lá na apresentação do livro do Ronaldo Lidório, nós lemos o seguinte: nesta jornada terrena, lutamos contra forças visíveis e invisíveis que tentam enfraquecer, corromper, dividir e destruir o povo de Deus. Aquele, porém, que nos chamou é o mesmo que nos guarda. Assim, Deus provê o caminho para que o seu povo seja fortalecido. Ele deseja que a sua igreja seja viva. Firmados nas Escrituras, devemos compreender que a igreja é resultado direto de Jesus Cristo. Ele a amou, chamou e salvou. As marcas da igreja devem ser as marcas de Cristo, pois nele fomos comprados, transformados e redimidos. Todas as igrejas possuem problemas, pois são formadas por pessoas imperfeitas. Se alguém estiver à procura de falhas, poderá criticar qualquer igreja, pois todas possuem imperfeições, pecados e limitações. Todavia, ao olharmos para as Escrituras, percebemos que o Senhor nos chamou para amar a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Lá em Atos 20, 28, lemos isso. Essa é a igreja que Ele chamou. Então, é um livro dedicado para todo cristão que ama a Jesus e que ama a igreja. Então, o que é igreja viva? Esta frase não é do livro do Ronaldo Lidório, mas é bem apropriada. Igreja viva é aquela que ama seus irmãos, acolhe o necessitado, abraça o pecador e prega o verdadeiro evangelho transformador. Outra definição importante para a igreja, como uma comunidade missional. Nós estudamos um capítulo de um livro que foi tema também de estudos nessa igreja, um livro do Tim Keller, o livro Igreja Centrada. Não faz muito tempo, não faz muitos meses que este livro foi também estudado aqui. O Tim Keller, ele diz nesse capítulo sobre comunidade missional, ele fala das marcas de uma igreja missional. Ele diz que temos, isso aqui é muito lindo, é muito sério, e talvez difícil também de ser compreendido e colocado em prática. Temos que recuperar a doutrina reformada. Não é muito falado, isso não é muito explorado hoje, que é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, todo cristão, todo membro de uma igreja, ele é responsável, ele é chamado para pregar o evangelho. Não é uma atribuição apenas da liderança, do pastor. E ele diz também, o Tim Keller diz também, a igreja não pode mais ser uma associação ou um clube, mas é uma sociedade humana alternativa e densa, em que os relacionamentos são fortes e profundos. Uau! Os relacionamentos devem ser fortes e profundos. Será? E nos quais sexo e família, riqueza e posses, identidade racial e poder são todos usados e praticados de maneira pura e diferenciada. Palavra de Tim Keller, que faleceu recentemente, um homem que influenciou muito a igreja cristã no mundo.
Então, o título que eu quero compartilhar, trazer, refletir é esse, que já foi anunciado. Vamos falar um pouco sobre sanidade integral. É uma pergunta, vamos falar um pouco sobre sanidade integral? Em busca de uma espiritualidade integrada, vamos falar sobre sanidade e vida. Sanidade e vida. O que é sanidade? Pois bem, preste atenção, se nós estamos falando de igreja saudável, nós entendemos que a igreja somos nós. Eu e você somos a igreja, o corpo de Cristo, ou seja, a igreja é formada por cristãos, indivíduos nascidos de novo, discípulos de Jesus. A igreja viva, esta é a igreja visível, formada por Deus. Ele está edificando a sua igreja. João 13, 35, é uma passagem maravilhosa, quando Jesus disse: nisto, se referindo à igreja, se referindo aos seus seguidores, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então a igreja saudável a igreja será saudável se os crentes forem saudáveis, se os crentes se amarem, se eles colocarem em prática as leis da reciprocidade cristã. Por exemplo, então, agora dando uma olhada rápida, não sei se vou dar conta, como Josemar, de transformar essa mensagem num sermão expositivo, mas é uma exposição de Gênesis 2, que nós lemos, Gênesis 2, 25 e 3, de 1 a 19. Vamos falar um pouco sobre sanidade integral, em busca dessa espiritualidade integrada. Ok, lá em Gênesis 2, 25 e 3, de 1 a 19, nós encontramos o seguinte, lembrando que hoje, conceito de saúde, sanidade é saúde, a palavra sanidade vem de sã, né? Algo que está saudável, algo que é são, que não tem presença de uma enfermidade. Só que, no passado, o conceito de saúde era ausência de doenças, e essa não é uma definição correta. Entende? Então, saúde, o conceito de saúde não é ausência de doença, principalmente considerando o estado de pecaminosidade latente do ser humano. Mas vamos lá. No primeiro ponto, falando um pouco sobre este conceito de sanidade versus saúde, está lá em cima. Eu li num livro muito bom, e a autora propõe colocar no meio da palavra sanidade a letra T, e aí você tem santidade. Então, Cristo pode trazer saúde para a igreja, Cristo traz saúde para mim e para você. A sanidade é um processo de restauração da harmonia rompida. Essa frase, aliás, isso é um material que eu tenho usado em meu trabalho com pessoas em recuperação, na dependência química, que tem necessidade de muitas mudanças, inclusive mudança de caráter, mas não só eles, não somente eles que estão nessa condição de tratamento da dependência química, mas o ser humano como um todo, corrompido, precisa também buscar essas mudanças. A sanidade é um processo de restauração da harmonia rompida. O que significa isso? A harmonia foi rompida, aquela comunhão de Deus com o primeiro homem, né, e mulher, com Adão e Eva. Eles viviam em uma harmonia com Deus, uma harmonia com a natureza, havia saúde. Então, com a presença, com a história da queda, essa harmonia
foi rompida. Essa frase é de alguém que no século 7 escreveu um tratado sobre Gênesis e deixou esse legado. Essa frase é realmente fantástica. Whittiard é um sobrenome anglo-escocês do inglês antigo, anterior ao século 7. Wether significa ovelha e hird, um rebanho um rebanho. Gênesis 2:25, nós vamos ler: ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vejam, Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Esta passagem, este texto de Gênesis expressa muito mais do que o simples estar nu fisicamente. Na realidade, todo ser estava nu. Havia uma leveza, uma santidade, uma transparência. Não havia nada do que se envergonhar, nada para esconder um do outro. E um estava aberto ao outro na totalidade do ser. E havia então uma harmonia que depois foi rompida, uma harmonia com Deus, uma harmonia também com a natureza. Isso por causa da história da queda. Então, a partir de Gênesis 3, nós vamos ver a derrota, ou derrocata, do ser humano. E a pergunta que geralmente nós fazemos é: o homem é pecador porque Adão pecou, nós pecamos porque Adão pecou, ou nós pecamos porque o pecado é responsabilidade nossa? A resposta é simples: nós somos pecadores e o pecado é algo que você pode não pecar. Se você quiser, você não peca, mas nós temos uma natureza pecaminosa. E Adão e Eva escondem-se da presença de Deus. Agora eles estão temendo o Criador. Eles têm, neste momento da queda, como consequência da desobediência original, a situação do primeiro homem muda drasticamente. Gênesis 3, 9 e 10. Olha só o que o texto diz. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A nudez de Adão foi percebida agora por ele, né? A sua nudez percebida acusa a sua desobediência, e ao romper sua harmonia com Deus, rompe com todo o seu sistema relacional. Então, a partir de agora, ele está complicado consigo mesmo, rompe essa harmonia interior. Ele então agora está contaminado pelo pecado, já não há mais uma saúde integral. Então, interrompe essa saúde consigo mesmo, com o próximo e com o meio ambiente. E aí nós vamos lá para Romanos 8, 21 e 22. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A natureza geme como consequência também do pecado original, do pecado do homem. E a gente sabe muito bem em que estado está hoje a natureza, como o ser humano cuida da natureza. Ele não tem sido um bom mordomo. A OMS considera o ser humano biopsicossocial, espiritual, e também acrescentou, ele é do meio ambiente. Ele também faz parte da natureza. Então, vejam, a partir de então, quais
as consequências desastrosas para a raça humana como um todo, em todos os níveis e em todo o tempo. Ou seja, o ser humano, ele é pecador, ele é pecador, totalmente pecador, e em todo lugar. Então, em todo lugar, o ser humano é pecador. A desobediência lá no Éden tomou proporções desastrosas. As consequências atingem o ser humano de forma sistêmica. O pecado, então, alastrou-se na raça humana. Então, você tem a dor. Hoje você tem a dor como um sintoma principal da enfermidade física. O medo como um sintoma principal da enfermidade psíquica. E você tem a morte espiritual como a separação do homem de Deus como um sintoma principal da enfermidade espiritual. Então, o ser humano adoeceu integralmente, física, mental e espiritual. As pessoas estão doentes espiritualmente também. Mas olha que fantástico, mesmo lá no texto de Gênesis, nós já vemos um pré-anúncio libertador para o ser humano. Algo didático e terapêutico realizado por Deus. Deus se aproxima do homem num ato de amor e consolação. Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Quando eles pegam folhas para se cobrirem, mas agora é uma ação do próprio Deus. Um animal foi sacrificado. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui você já tem uma referência ao que iria acontecer na plenitude dos tempos com a vinda de Jesus e o seu sangue derramado para a nossa libertação. Surge, talvez, aqui a primeira manifestação uma manifestação terapêutica da intervenção divina. Deus mesmo, naquele momento de grave desolação, de crise, faz vestimentas de pele para Adão e Eva. É a expressa sensibilidade de um Deus que sabe que nossa vergonha nos obriga a esconder-nos e ocultar-nos das pessoas. Lá em Gênesis 3:15, nós todos sabemos, né? Todos temos um pouco de teologia, temos um pouco de conhecimento da palavra, e você com certeza já ouviu falar sobre o proto-evangelho, Gênesis 3:15. A palavra proto vem do grego, primeira boa nova. Proto-evangelho significa primeira boa nova ou primeiro evangelho. União de dois termos gregos, protos, que significa primeiro, e evangelion, que significa boas novas, evangelho, boas notícias. Então, essas boas notícias do evangelho, nós já temos ali como promessa em Gênesis 3:15. Mas, consequentemente, é possível que uma pessoa esteja sem nenhum problema, sem nenhuma enfermidade aparente. Veja bem, olhando para o ser humano agora em qualquer lugar, uma pessoa pode estar aparentemente saudável, mas estar paciente em um estágio terminal na alma ou no espírito. Sem Deus, qualquer pessoa está nessa condição. Eu espero que seja bem visível ali para você acompanhar. Um segundo ponto, falando sobre sanidade integral. Nós temos, então, o pecado trazendo um comprometimento integral, atingindo todas as áreas do ser humano. Nas 3 dimensões básicas do ser humano, essa realidade é uma realidade sistêmica que atingiu o físico, trazendo a presença de enfermidades, talvez uma deficiência física, alguém que nasce com deficiência física,
deficiências físicas visíveis, limitações físicas, problemas genéticos. Na verdade, nós teríamos aqui pano para manga, teríamos aqui tema, assunto para seminários, né, para livros, quando nos propomos a falar das consequências do pecado original, da desobediência. E eu gosto de provocar o pessoal com quem eu trabalho, e eu digo para eles, olha, matar não é pecado, roubar não é pecado, prostituir não é pecado, usar drogas não é pecado. O que é pecado, então? Isso é consequência de um pecado original, que foi a desobediência. Então, como consequência da desobediência, você tem a cruz, o homem virou as costas para a cruz e quis fazer a sua própria vontade. E então, como consequência da morte espiritual, o homem comete, são frutos, são consequências do pecado, que afetou também o lado emocional, a baixa apreciação de autoconceito, pessoas com problemas seríssimos de autoestima. E aí você tem, dentro dessa área das emoções, as doenças psicossomáticas, né, que, na verdade, afetam o emocional da pessoa, são as doenças invisíveis. No passado, antes do século XIX, lá no final de 1800, início de 1900, as doenças que mais exterminavam o ser humano, matavam o ser humano, eram as doenças físicas. Hoje, as doenças que mais matam o ser humano são as doenças invisíveis, as doenças relacionadas às emoções. Você tem isolamento, pessoas com problemas nessa área que se isolam, carência de relacionamentos interpessoais, sentimentos de culpa, tristeza prolongada, luto, choro, ressentimentos, angústia, solidão, frustração. E na área da espiritualidade, você tem relações de conflitos não resolvidos com Deus, consigo mesmo e com os outros, presença de pecado não confessado na dimensão terapêutica da confissão. A confissão pode trazer cura, presença de uma fé tóxica, uma fé enferma ou enfermante, porque alguém com uma fé enferma vai influenciar, outras pessoas vão desenvolver também uma fé enferma. E você tem também, tudo isso, uma prática religiosa, uma vida cristã, talvez, calcada na lei e não na graça. E aí nós temos a visão psicossomática do ser humano. E já falamos das doenças psicossomáticas. Então você tem a palavra pneumo, relações de ordem dentro da área, dentro da dimensão do espírito, né? Pneuma, vento, ar, tem relação com o Espírito de Deus, ele é invisível. Relações de ordem espiritual ligados, então, a pneuma. Então, o ser humano, na sua instância espiritual, ele adoeceu, isso é morte espiritual. Dentro da área da psique também, né, do psico, da psicologia, relações de ordem mental, emocional, alma, psique. E soma, a palavra para corpo, a forma como o corpo é. Trazendo uma visão sobre o indivíduo como sistema, todo o organismo. Então, todas as pessoas, desde a queda, passam por transformações progressivas e dinâmicas. Desde o nascimento, então, o problema do ser humano começa no nascimento. Em pecado me concebeu minha mãe. Então, a criança, ela já tem manifestações pecaminosas. Então, o ser humano tem problemas nesta área da pecaminosidade desde o seu nascimento, no seu desenvolvimento, né, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, no seu envelhecimento até a morte. Todo e cada organismo é um sistema, afetou as relações humanas em todo o mundo. Por isso nós vemos
desavenças entre os seres humanos, brigas, guerras. Então, todo e cada organismo é um sistema em si mesmo. Um sistema é a interação complexa de todos os elementos. E agora, passos, essa parte é importante. Na verdade, não teria como, né, trazer todas as informações nas instâncias corpo, alma e espírito, né, aquilo que afetou as relações humanas, o ser humano como um todo. Isso nós teríamos que ter muito tempo, talvez horas e horas de palestras, de mensagens para falar sobre isso. Mas vamos, então, trazer passos para o desenvolvimento de um projeto pessoal de sanidade integral. Reformule o seu conceito de sanidade. Reformule, leia, ore, vá para a palavra de Deus. Entenda realmente esse processo de pecado latente, essa dificuldade que o ser humano tem, como Paulo disse, aquilo que eu não quero, eu faço. Eu tenho essa luta, todos nós temos. Assuma o comando e a responsabilidade por sua saúde física. Isso é um puxão de orelha, né, para todos nós, principalmente para mim. Eu não tenho cuidado tanto da minha saúde física. Aceite a realidade de que é uma pessoa emocional. Aceite essa realidade. A aceitação é um processo de desencaminhamento da cura. A pessoa precisa aceitar que está com um problema, que está doente e realizar um tratamento. Então, aceite a realidade de que é uma pessoa emocional e que a sua saúde está nessa dimensão. É vital para o desenvolvimento do seu ser como um todo. Então, aceitar isso é fundamental para o desenvolvimento do ser como um todo. Assuma a sua responsabilidade sobre a compreensão e o desenvolvimento da espiritualidade em sua vida. Então, uma parada aqui para repetir novamente. A responsabilidade do crescimento espiritual não é só... Eu não posso responsabilizar o pastor pelo meu desenvolvimento, pelo meu crescimento espiritual. Eu não posso. Eu estou sendo injusto, porque isso é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Claro que a igreja deve ser esse lugar de cura, essa comunidade terapêutica, esse lugar litúrgico, da sociabilidade, enfim. No meio nós também podemos ser curados, devemos ser curados no meio, no meio da igreja. Eu pedi para que a equipe de louvor ensaiasse um cântico que, assim, para mim é uma peça importante no crescimento da igreja brasileira. É um cântico maravilhoso, que nós vamos aplicar o ensino desse cântico, fechando esse pensamento de sanidade integral. Então, assuma a responsabilidade sobre a compreensão e o desenvolvimento da espiritualidade em sua vida. Nós temos, então, na conclusão, se você for para o livro de Hebreus, nós não temos o autor, né? Há algumas suspeitas, algumas revelações de que tenha sido Paulo, mas nós vamos saber isso só lá na eternidade. Então, veja bem, no livro de Hebreus, nós vamos encontrar o Cristo perfeito, o modelo de sanidade integral. Ele é o nosso alvo, nosso modelo. Na epístola aos Hebreus, você tem a revelação do caráter de Cristo, perfeitamente são e sanador. Então, Cristo é perfeitamente são e sanador. A igreja também, ela deve ter como alvo ser sã e sanadora, e fazer parte
da solução do problema do ser humano, e não ser parte do problema dos seres humanos, ou fazer parte dos problemas dos seres humanos. Simples assim, este é o nosso objetivo. Então, Hebreus, uma carta linda, que deve ser explorada por nós. Eu escolhi uma passagem que nós podemos aplicá-la, inclusive, na ministração da ceia, porque o Cristo, o grande sumo sacerdote que deixou esse mandamento, essa ordem de nós estarmos em volta da mesa, e para mim a ceia é o ápice do culto, da adoração, é o momento em que você está ali em uma comunhão íntima com o Senhor. Portanto, irmãos, Hebreus 10, 19, está aí? Eu tinha esquecido de passar, não, está aí, versão internacional. Portanto, irmãos, temos plena confiança, eu e você devemos ter essa plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Nós entramos lá não por nossas obras, não porque merecemos, não porque temos alguma dignidade. Sim, a dignidade que temos é Ele próprio que coloca em nós, mas é por meio dEle. Então, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Isso aqui dá uma mensagem de um mês. Nós ficaríamos aqui explorando isso e bebendo isso e nos aprofundando nisso, porque isso é vida, isso é saúde. É isso que vai trazer saúde. Se o tema é igreja saudável, então este é o caminho. Cristo é o caminho para a igreja ser uma igreja saudável. Então, por meio de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado, de uma consciência má, e o nosso corpo lavado com água pura. Então nós falamos hoje aqui um pouco sobre sanidade e vida, sobre saúde integral e a busca de uma espiritualidade integrada. Entendemos que como igreja somos membros uns dos outros. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Então, a igreja precisa, isso aqui é bem legal, uma alegoria, uma metáfora. A igreja precisa apertar o botão de reiniciar, apertar o botão de recomeçar e voltar aos velhos bons caminhos, aos caminhos eternos. Forte isso, muito forte isso, fantástico. E aí você tem Jeremias 6,16, assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas. A igreja precisa colocar-se, sair dessa porta e colocar-se à beira do caminho e perguntar pelas veredas antigas. Isso pode ser feito aqui, né? Alegoricamente, você pode fazer uma oração e colocar isso em prática em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Perguntai pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Espero que não seja essa
a palavra, a reação teimosa da igreja, né? Nós não vamos fazer nada disso, nós vamos continuar do mesmo jeito, né? Vamos ficar empacados e não obedecer e não ouvir. Gosto muito de Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Que Deus nos ajude a sermos igreja saudável. Amém. Pai,